Vamos nessa? Vamos fazer mais uma? O que que diz aqui o problema? Qual das alternativas a seguir é uma força de ação à distância? E é legal essa brincadeira aqui, né? Tem que lembrar um pouquinho da dinâmica, lei de Newton. Então, ele quer saber qual das grandezas abaixo é uma força que atua à distância. E quando ele diz à distância, quer dizer que não tem contato, né? Isso é a grande charada, né? A grande dica aqui para você saber se a força ela é de contato, é uma força que atua à distância. Então, força de contato tem que ter contato, o próprio nome já diz, já é autoexplicativo, tá? E força que atua à distância não pode ter contato entre os dois objetos, tá? Então vamos ver aqui de uma por uma para ver qual que é. Aqui no item A, tração. A tração é uma força de contato, né? Então, para ter tração, né, a força aplicada aí nos objetos, né, ela é de contato, tá? Então não é não. Letra B, o peso. Peso é, né? O peso é uma força que atua à distância. Vamos ver aqui só outro para a gente brincar um pouquinho. A força normal. Força normal, lembra da força normal? A força normal é aquela que a gente coloca um objeto em um plano, e aí, quando esse objeto ele comprime o chão para baixo, né? E o chão reage nele para onde? Reage nele para cima. Essa força a gente chama ela de normal, né? Então, repito, né? O objeto empurra o chão para baixo, o chão reage nela para cima, chamado de normal. Ou seja, é muito contato, né? Então não tem nada a ver com força que atua à distância. Força de atrito também não é força de atrito, né? Força de atrito é a esfregação, né? Então, por exemplo, esse bloquinho aqui. Imagina aqui um bloquinho que está em movimento para frente, né? Ele está se movimentando aqui para frente. Aqui a ranhura aqui do chão, né? Ele esfrega o chão para frente, ele esfrega o chão para frente, chamado de FAT, né? Força de atrito, e o chão reage dele para onde? Para trás, com uma força de atrito. Muito contato, né? Então, ou seja, é uma força de contato. Força elástica tem a ver com mola, né? Então também é uma força de contato. Quando eu pego um objeto, penduro ele, por exemplo, numa molinha, né? Imagina que esse objeto está preso àquela mola. Quando eu solto o sistema, né? Aquela mola aqui no caso, vamos supor que ela vai ser alongada, né? Então também é uma força de contato entre a mola aqui no caso e o objeto. Então elástica não é atrito, não é normal, não é força de tração, né? Não desenhei, mas é basicamente isso aqui, né? Você tem aqui um bloquinho e aí você puxa ele, né? Puxa o bloco da frente com uma força F para frente, e aí você liga esses dois com o fio, e aqui no fio vai ter o tal da força de tração, também contato, não é essa brincadeira não. A única que sobra aqui no caso é o peso, né? E aí lembrando que aqui está o chão, né? Aqui está um objeto que está caindo. O que faz um objeto cair não é a força gravitacional, não é a gravidade. Então peso é uma força que puxa qualquer coisa para baixo, a distância, não precisa estar em contato para que essas duas forças aqui elas se comuniquem, tá? Então, o peso é uma força que atua à distância, portanto, a alternativa correta aqui no caso seria a alternativa B de bola. Bacana? É isso.